Então vamos lá. A Segunda Guerra Mundial, isso que é muito importante. Ela praticamente acaba com assim, o status que a Europa tinha. Os grandes estados europeus, a Grã-Bretanha, a França, né, a Alemanha, elas vão para derrocar. E aí vem a bipolaridade dos Estados Unidos e União Soviética. Tá? Surgem essas grandes superpotências. E é criada a Organização das Nações Unidas, a ONU. Né? Divergência entre os Estados Unidos e a União Soviética desde o início da Guerra Fria. Churchill criou a expressão cortina de ferro. Foi um cachorro doido aqui, ó. Olha ele aqui. Bulldog, né? Um apelido lá na Grã-Bretanha conhecido como Bulldog. Para nomear o perigo para a paz nos países ocupados pelo Exército Vermelho. Olha só, gente. Só para vocês terem uma ideia de como isso era tão... essa divergência também, né? Estados Unidos e União Soviética, ela não começou após a guerra, não. O Papa, quem tiver a curiosidade de ler a bibliografia do Papa, você já viu o filme, é engraçadíssimo, tá? Já adianto que vale a pena ver o filme do Papa. É muito engraçado, ele é tão tosco que chega a ser engraçado. Tão tosco que o Pato é. O Pato falava assim: olha só, Eisenhower, que era o comandante supremo das suas aliadas, a gente tem que chegar a Berlim e continuar a guerra em direção à União Soviética. Aí o Eisenhower: olha, você está certo, mas a gente não pode fazer isso, é politicamente incorreto, não sei o que lá, blá, blá. E o Pato começou essa propaganda de continuar a guerra contra os soviéticos. Tá? Aí teve um infortúnio, teve um acidente de carro, morreu. 2 semanas depois que ele falou isso, morreu num acidente de carro. Tá? Não sei, a bibliografia diz isso, o filme também morreu. Mas em 47, né, para tentar se contrapor a esse avanço dos soviéticos, o general Marshall, né, ele cria um plano de contenção do comunismo, né? O famoso plano Marshall. É para reerguer os países que foram arrasados aí pela Segunda Guerra Mundial e conter o comunismo. Isso é o chamado plano Marshall. Recuperação da Europa, a única forma de barrar o avanço comunista. Só que com essa recuperação os Estados Unidos poderiam continuar exportando para a Europa. E em 49 a Alemanha foi dividida oficialmente em 2 países autônomos: a República Federal Alemã e a República Democrática Alemã. A OTAN nasce após a explosão da primeira bomba atômica soviética, em 49. Era um organismo de defesa coletiva liderado pelos Estados Unidos, reunindo todos os países europeus, o bloco capitalista e do Canadá. A resposta soviética foi a Pacto de Varsóvia. Em 25, né, esse general aqui, ó, Chiang Kai-shek, liderava a República Chinesa, que havia derrubado a monarquia em 1912. Ele passou a reprimir violentamente os comunistas e o movimento operário. Os comunistas se refugiaram entre os camponeses sob a liderança de Mao Tse-tung. Surgiu o primeiro foco de guerrilha rural, o Exército Vermelho, né? Exército Popular da Libertação. Em 31, os comunistas controlavam uma extensa área do centro-sul da China. Em 34, Mao deu início a uma retirada estratégica da região para fugir ao cerco dessas forças, chamada Longa Marcha. Em 31, ainda o Japão invade o território chinês, a Manchúria. Em 37, ocorre a Guerra Sino-Japonesa. Nacionalistas e comunistas assinam um acordo para lutar contra os invasores. Então essa guerra, tipo uma guerra civil que tinha na China, quando houve a Segunda Guerra Mundial, eles pararam, tá? E reiniciou em 45, depois que o inimigo comum sumiu, eles retornaram. Agora vamos lavar roupa suja agora, dentro de casa. Em setembro de 49, os mongolos entraram em Pequim e Mao proclama a República Popular da China, que existe até hoje. Em outubro de 49, Chiang Kai-shek se instalou com suas forças na ilha de Formosa, fundando aí a República Nacionalista da China, chamada Taiwan. Apenas uma curiosidade para ajudar os senhores a guardarem: quando a ONU foi criada, tá, e a China comunista
estava formada aqui, a China que era representada lá na ONU era Taiwan. Depois, com o crescimento dos chinês comunistas, né, o cara chegou lá, sentou na cadeira e não saiu mais. E Taiwan se resignou, né, a Taiwan. Mas só uma curiosidade, foi isso que aconteceu. O primeiro a sentar na cadeira da China foi a China Taiwan, né, a China nacionalista, e não a China comunista. Depois fica para lá e ficou quieto. Guerra da Coreia. A fim da Segunda Guerra foi libertada dos japoneses, dividida em duas zonas de ocupação: o norte, controle soviético, e o sul, o domínio estadunidense. Esse é o chamado famoso paralelo 38, né? Passou a linha divisória entre as duas Coreias. Em 49, forma-se a República Popular Democrática da Coreia, pró-soviética, essa aqui, e a República da Coreia, pró-ocidental. Os governos passaram a reivindicar a jurisdição sobre a totalidade do país, vários incidentes, com a saída das tropas soviéticas, americanas, encerrou-se as divergências das duas Coreias. Em 49, Mao Tse-tung chegou ao poder na China, proclamou a República Popular da China. Em 50, a Coreia do Norte atacou a Coreia do Sul, sob o pretexto de violação do paralelo 38. E a característica principal da Coreia foi ter sido um conflito localizado, apenas aqui. A União Soviética não se envolveu diretamente no conflito. Em outubro de 50, a China, sempre ameaçada pela penetração aí das tropas da ONU, na Coreia promoveu uma ofensiva que obrigou o recuo das forças do general MacArthur, o herói lá do Pacífico, até o paralelo 38. Em 53 foi assinado um armistício, que possuiu o conflito e ratificou a divisão da Coreia. Esse armistício é temporário. Dizem as relações internacionais que a guerra perdura até hoje. Perdura até hoje. Vamos lá. Nos 10 anos seguintes à Segunda Guerra Mundial, muitos dos mais importantes eventos do mundo ocorreram na Ásia, refletindo uma importante mudança na geografia política. A independência da Índia mostrou o longo reinado do trabalho da Europa Ocidental, que estava próximo do fim. Depois da Segunda Guerra Mundial, a maioria dos países que ainda tinha colônia, como por exemplo a Inglaterra, a Grã-Bretanha, olha, ter colônia é bisureu, só me dá trabalho. Eu tenho que ter gente lá. Porra. E aí o britânico, muito sabiamente, criou o Commonwealth. Eu comercializo, tenho uma vantagem para quem faz parte, aí praticamente não tem mais colônia. Tá? O francês já tem um pensamento seguinte: como ele se deu mal na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, uma das ânsias do francês era manter as colônias. É um orgulho francês. Eu quero manter as colônias. O britânico não quer mais colônia. E o francês, não, eu quero colônia. E por isso que depois surgem aqueles problemas na Indochina, que é a guerra do Vietnã, surge o problema na Argélia, tá, com a guerra de independência da Argélia, e por aí vai. Tá? Um esforço tremendo da França no Egito, tá? Tremendo esforço tremendo da França para tentar manter suas colônias, enquanto a Grã-Bretanha criou o Commonwealth e se resolveu esse problema. Como também a Índia. Tá? A Índia também foi aos poucos dando autonomia. Como eu estava falando aí, alguns países achavam que ter colônia era fator de fraqueza, fator de força, e outros países achavam que ter colônia era fator de fraqueza. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, em vantagem militar por não possuir colônias, ele tinha uma concentração de forças, isso é um fator de força. A Grã-Bretanha e a França possuíam muitas colônias, necessidade de grandes marinhas, distâncias das colônias geravam dispersão entre as forças, um fator de fraqueza, fator de fraqueza. Estados Unidos e a União Soviética opunham-se a impérios coloniais, mesmo porque os Estados Unidos foram uma colônia. E aí Gandhi, né, que é conhecido como o mais influente aí, líder da Índia, queria garantir aí certa autonomia à Grã-Bretanha, né, sem se retirar completamente. Gandhi estimulou a saída definitiva dos colonizadores, fez aí a marcha do sal, com o objetivo de
a taxa que o governo arrecadava com a rendição nas colônias, mas não na metrópole. Na colônia ele sobretaxava o sal, na metrópole não. E a Segunda Guerra Mundial deu grande importância aí ao poder de barganha da Índia, uma vez que os britânicos precisavam de sua lealdade e as colônias lutaram fielmente ao lado dos britânicos. E aí houve a divisão da Índia, né? Os hindus constituíam a maior população, né? E eram assim representados. Os muçulmanos eram 24% da população, liderados por esse senhor aqui, Muhammad Ali Jinnah, que dirigia a Liga Muçulmana de reivindicar a divisão da Índia em 2 estados. Tá? Preocupados em preservar seus interesses, a Inglaterra atacou as exigências de Jinnah. A Índia foi dividida, mas de qualquer forma ainda foi dividida em 47 em 2 estados, Índia e Paquistão. Tá? Um hindu e o outro muçulmano. Só que a história não acaba aí. O Paquistão era formado por 2 territórios, tá? O Paquistão Ocidental e o Paquistão Oriental. Ambos separados de 2.000 quilômetros. Tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Né? Aí houve a guerra e o Paquistão Oriental passou a chamar um outro país chamado Bangladesh. Houve o assassinato de Gandhi e o senhor Nehru assumiu a liderança do país, assumiu a postura de liderança dos países não alinhados. Em 64, Shastri assumiu o governo. Seu governo Paquistão-Índia que entra em guerra por questão de fronteira, posta Caxemira, o problema se estende até hoje. A morte de Shastri em 66, Indira Gandhi, filha de Nehru, assumiu o governo. Em 71, o Paquistão Oriental se rebelou contra o governo central, localizado no Paquistão Ocidental. Esse senhor aqui, Rahman, proclamou a independência do Paquistão Oriental e passou a chamar Bangladesh. Houve a guerra entre o Paquistão e Bangladesh. Aí já foi o Bangladesh e o Paquistão se rendeu. Em 84, Indira Gandhi foi assassinada. Você vê que a maioria dos líderes, todos assassinados. Gandhi, Nehru, a Indira, tá? E depois o filho da Indira ocupou o cargo de primeiro-ministro, mas também foi assassinado. É Serol. Serol filho. Para todo mundo. Esse senhor aí, esse sangue bom aí também, neozelandesa, tá? É da Indonésia. Foi invadida pelo Japão durante a Segunda Guerra e Sukarno chegou a tomar parte do Centro de Poder Popular, órgão de poder criado pelos japoneses. Os japoneses perderam a guerra, Sukarno proclama a República da Indonésia. Passa a governar a 4ª mais populosa nação do mundo. São várias ilhas, né? 4 anos de guerra entre a Holanda e a Indonésia, sendo no final reconhecida a independência da Indonésia. Em 65, as Forças Armadas tomam o poder depondo Sukarno. Ventos de mudanças. África do Sul, como também o Quênia, apresentam mistura de europeus e africanos. A colonização originalmente holandesa e depois franceses e britânicos. Os sul-africanos não brancos cabia uma pequena representação do parlamento. A independência da União Sul-Africana, na África do Sul, e da Rodésia do Sul do Zimbábue foi concedida pela Grã-Bretanha às maiorias brancas. Olha só, eu falei que o britânico não queria mais ter colônia. Sim, isso é verdade. Agora, por outro lado, ele não queria perder influência. Aí ele fez uma coisa que detonou com a África, com as suas colônias. Tá? Que foi passar o poder gradualmente para as minorias brancas. Isso aconteceu na Rodésia, aconteceu na África do Sul. E com isso, criou-se regimes racistas do apartheid. Na África do Sul, na Namíbia, no Zimbábue, na Rodésia e por aí. Tá? Na Namíbia, pouca gente sabe, mas tinha um regime de apartheid também, porque a Namíbia era o 5º estado da África do Sul. Eles chamavam de Gran Apartheid na África do Sul e Petit Apartheid na Namíbia. Esse senhor, Madima, apelido do Nelson Mandela,
foi preso, condenado à prisão perpétua, tá? Em 90 ele foi libertado. Olha só, é uma figura do século XX, né? Faleceu no início do século XXI, mas não se engane, tá? Ele é um combatente. Ele é um combatente. Ele foi treinado em Cuba. Tá? Quem tiver curiosidade da biografia do Mandela, a figura assim, fantástica. Tá? Mas é um combatente nato. E depois se tornou, na prisão, um dos caras com o maior descortino que eu já vi também como um líder mundial. Mandela, quando ele foi libertado, fala assim: pô, Madiba, a gente quer que você governe. Não, eu não quero. Não, mas eu quero que você governe. Não, eu não quero. Ah, mas a gente quer, pô, você que vai unir o povo. Então, tá bom. Por um mandato. Ah, um mandato. Mas por quê? Porque eu sei que na África o poder se eterniza. Tá? E na África você vê governantes que estão há 40 anos. 40 anos. Então, assim, o descortino desse senhor aqui é uma coisa fantástica. Responsável pela extensão da apartheid, né? Em 94, ele é eleito aí presidente da República. Eu estava na Namíbia quando ele faleceu, foi assim uma comoção extraordinária. Na Namíbia, que não era o país dele. Na África do Sul estava uma coisa. Mas na Namíbia, em 2013, quando ele faleceu, foi outra coisa fantástica. Então a França também sofreu essa pressão para libertar as colônias. Estava ansioso para mais. O governo queria manter as colônias, pelo orgulho francês. Trazer o prestígio após aí, o abatimento da iniciação da derrota. O país abandonou a Indochina em 1954, após a guerra, que depois seria repassado para os Estados Unidos, o Vietnã. Em 62, um referendo na Argélia decretou sua independência. A guerra da independência da Argélia, o livro não fala, mas só para vocês ajudar vocês a guardarem também, tem basicamente a origem de tudo que a gente entende de tortura no mundo, tá? Os paraquedistas franceses, para tentar conter os movimentos de independência da Argélia, torturavam. Então tudo que se sabe de tortura foi na Guerra da Argélia. A Grã-Bretanha perde o Canal do Suez em 56, né, e Singapura em 71. Espanha, Holanda e Bélgica também perdem suas colônias. Portugal consegue manter Angola, Moçambique, até 70, quando perde também. Né? E aí o pan-africanismo busca a união dos povos africanos. O que eu acho muito difícil. A diversidade é muito grande, são 57 países, confirma? 57 países na África. Balfour e a medalha por bom comportamento. Vocês lembram que a União Soviética, a Rússia, na Rússia, ia sair do conflito da Primeira Guerra Mundial? Aí esse senhor aqui fala o seguinte: olha só, sai não, fica com a gente. Ele falou, pelo amor de Deus. É o plano para convencer os judeus russos a fazer todo o possível para evitar que abandonasse a Primeira Guerra Mundial. Né? Então, a medalha de bom comportamento, fica aí, nossa, que bom, fica com a gente aí. Como a diáspora israelense esparramou os judeus pelo mundo, né? Então eu vou dar um território. Vocês vão voltar a ser nação, gente. Tá? Vocês vão ter território. Povo vocês já têm, vocês vão ter território. Então vocês vão voltar a ser nação. Opa! Só que não deu muito certo. Né? Mas de qualquer forma eles mantiveram a promessa, manteve a promessa e começou aqui, essa região aqui de Israel, né? Refúgio judaico, na Palestina, né? Oferecido como tão só território. Antes da Primeira Guerra Mundial, a Palestina pertencia à Síria, mas com o acordo passou a ficar sob mandato britânico. Um dos problemas era que nesse território havia 3 muçulmanos para cada judeu. Árabes se revoltam com a chegada de judeus e pegam árabes. A ONU em 47 recomendou a criação de 2 nações independentes, uma judaica, outra muçulmana. Isso permanece até hoje. E sabe quando vai acontecer? Nunca. Aprovou, tá? A recomendação, os árabes não. Exércitos árabes em 48 atacam a Cisjordânia e o Egito.
os judeus derrotam as tropas árabes. Nos Estados Unidos é a nação com maior quantidade de judeus e apoiam, e ainda são até hoje, apoiam Israel. Só vocês verem. Tá? E a União Soviética passa a apoiar os países árabes. Em 48 a Liga Árabe invade a Galileia, Primeira Guerra Árabe Israelense. Em 49 a vitória israelense e extinção do Estado palestino. A Palestina teve seu território ocupado, Israel, Egito, tá? Faixa de Gaza e a Cisjordânia. Olha só, isso aqui é a faixa de Gaza. Ela pertencia ao Egito. Tá? Mas aqui para cima está as colinas do Golã, num outro slide a gente vai mostrar. Sabe quando que Israel vai devolver isso aqui para o Egito? Nunca. Nunca. Tá? Porque isso aqui é uma reentrância. E em defensiva não se permite reentrância. O cara vai entrar aqui e vai pegar as tropas israelenses pelo flanco. Tá? Infantaria. Não vai desenvolver. As colinas do Golã aqui para cima, que pertence à Síria, é um ponto de importância operativa. De lá ele consegue bombardear Jerusalém. Sabe quanto vai devolver para a Síria? Nunca. Nunca. Joga uma bomba atômica em Estado de Israel, mas ele não devolve. Isso é fato. Tá? E aí, Suez foi construído pela França, na divisa da Grã-Bretanha. Em 56 o regime foi deposto, o Nasser obteve independência do país em relação à Grã-Bretanha, retirou suas tropas e em 56 nacionalizou o canal. Tá? Porque eles queriam que os Estados Unidos financiasse a construção de uma represa, e isso não aconteceu. França e Grã-Bretanha recorrem ao Conselho de Segurança da ONU para retomar o canal. A Rússia usou seu direito de veto, que foi ignorado. Em 56 as tropas israelenses invadiram o Egito em direção ao canal. Em seguida, a França e Grã-Bretanha invadem, contra os paraquedistas e tudo mais. O americano fala assim: sai porque a Rússia vetou. Você não vai criar problema para mim. Aí a França e a Inglaterra botaram o rabinho entre as pernas, cai. E saíram. Porque o americano mandou: sai. Você vai aturar uma guerra fria, uma guerra nuclear com a Rússia? Eu não consigo. Eu não quero isso. Porque a Rússia falou: peraí, eu vetei. Tá valendo ou não tá valendo? Se não estiver valendo, então tá bom, a gente vai para outra conversa. Foi isso que aconteceu. Guerra contra a Grã-Bretanha. Olha só, corrida espacial. A mesma. Ô Silva, finalzinho, hein? Deu certo. Olha só, por que a corrida espacial é importante? Porque o mesmo vetor que leva o homem à Lua, leva uma ogiva nuclear para bombardear qualquer capital do mundo. Por isso que a corrida espacial é importante. Tá? Manda um homem para a Lua, manda um homem para Marte, manda para onde for. E também manda uma ogiva nuclear. Então o vetor, a bomba todo mundo já tinha. Agora, o vetor que é o problema. Tá? Os foguetes aí eram transportados para locais de lançamento no mar, disparados como a Grã-Bretanha. Isso aqui é as origens, né? V1, V2. A guerra acabou antes da conclusão daqueles foguetes, desses projetos aí. Em 45, o exército soviético e os Estados Unidos tiveram acesso ao material de pesquisa e aos cientistas que desenvolveram os foguetes. E esse fato impulsionou a corrida espacial. Em 57, o Sputnik completou a órbita. No mesmo ano, o 2 entrou em órbita carregando a cadela Laika. Em 58, os Estados Unidos lançam o primeiro satélite de comunicações, e a partir daí poderiam colocar em órbita também satélites espiões. Os avanços tecnológicos estavam ligados à disputa pela vantagem para transportar as armas nucleares para qualquer lugar do planeta. Khrushchev pressiona os Estados Unidos e a Grã-Bretanha com relação a Berlim e recebia cada vez mais alemães orientais fugidos. Diante disso, o governo da Alemanha Oriental, com a indústria soviética, começou a isolar Berlim Ocidental, inicialmente com cerca de arame farpado e depois com muro. Cuba. Olha só. O problema de Cuba começou com esse senhor aqui, Fulgêncio Batista, deu um golpe de Estado, essa ditadura. Em 59 entra o Castro, tá? Toma Havana e transfere para os Estados Unidos. Fidel prometeu tudo isso aqui, se tornou um ditador, fuzilou um monte de gente, tá?
o Kennedy rompeu relações com a Havana e patrocinou a invasão da Baía dos Porcos. A União Soviética percebeu um grande aliado em Cuba, para instalar bases de mísseis próximos ao território americano para dar resposta às instalações dos mísseis estadunidenses da Turquia. Os Estados Unidos fizeram uma ameaça ao instalar lançadores de mísseis na Turquia, que era aliado dele. A Guerra Fria é sempre isso, tem que ter um equilíbrio. A partir do momento que no sopé da União Soviética tem mísseis americanos, ele falou, opa, eu tenho que botar em Cuba também, para ter equilíbrio. Tá? Só que o americano aqui, você vê até aqui de Cuba, o cara acerta, com esse míssil aqui, ele podia bombardear com mísseis nucleares até o Canadá. Foi o pior momento aí da Guerra Fria. Quase que realmente tem a Terceira Guerra e a gente não estaria aqui para contar a história. Olha o Silva aí mais uma vez atuando. E aí os Estados Unidos impõem uma zona de exclusão, tá, para que esses mísseis não chegassem até lá. Após a intenção, Kennedy propôs acabar com a zona de exclusão e não invadir Cuba desde que todos os mísseis fossem retirados de lá. Foi o mais perigoso episódio da Guerra Fria. Tá? Historiadores dizem que os mísseis já estavam lá há muito tempo. Tá? O golpe já tinha chegado. Tá? Infelizmente não foram usados. O Nasser aí ganha confiança, né? A ponto do Egito dispensar as tropas da ONU e estacionar na faixa de Gaza. Proibir cargueiros israelenses de utilizar esse porto aí, Eilat, único porto de acesso a Israel. E aí tem a famosa Guerra dos 6 Dias, né, com resposta ao fechamento do porto de Eilat. Israel conquistou a península do Sinai, faixa de Gaza, Cisjordânia, colinas de Golã, e o Sinai só seria devolvido ao Egito em 82. Né? O Sinai é isso aqui, esse deserto. E o canal do Suez foi fechado por 8 anos, considerando cargueiros maiores para as derrotas mais longas. Após a reabertura, perdeu importância, porque esses cargueiros não passavam mais pelo canal, eram muito grandes. Uma sonda estadunidense constatou a existência de vida em Marte. Em 69, Neil Armstrong pousa no solo lunar e a União Soviética havia divulgado que não participaria da corrida até a Lua. Na verdade, eu não participaria porque ela teve vários acidentes. Explodiram vários foguetes soviéticos, perderam vários astronautas e por isso que acabou perdendo a corrida espacial. Uma série de acidentes que não foram divulgados. Fim da Guerra Fria, gastos com a corrida espacial, Guerra do Vietnã, manutenção de força do mundo não poderam sustentar por muito tempo. O acordo de paz foi a única solução. Olha só, a quantidade de dinheiro que era gasto. Esse senhor aqui, o Brezhnev, presenciou a presença do mandato de 5 presidentes americanos. Tá? Tem várias experiências. Tá? E de qualquer forma, nenhum dos lados confiava um no outro. Brezhnev. Isso aqui foi o Lula que não deu certo, né? No movimento de solidariedade, o Lech Wałęsa. O Reagan é o grande presidente americano que ganhou a Guerra Fria com uma mentira, que foi esse projeto de Guerra das Estrelas, que ele prometia com raios laser destruir os mísseis que eram lançados de qualquer lugar do planeta pelo soviético. Só que isso tecnologicamente não era possível. Até hoje não é. Até hoje não é. Tá? O gasto aí seria coisa de trilhões, quadrilhões de dólares, inalcançável até mesmo no dia de hoje. Mas o soviético achou que dava, e aí jogou a toalha, bateu no tatame. E a grande história também foi que o Brezhnev morreu, né? E aí ficou mais fácil de negociar com esse senhor aí, o Gorbachev, tá? Que ele propôs a perestroika e a glasnost. E aí caiu o muro, que é o colapso da União Soviética. Reagan foi eleito sucessor de Carter, Mikhail Gorbachev assinou com Reagan o tratado de eliminação das armas atômicas, né? Em 91, um golpe de Estado, chefiado aí pelo Boris Yeltsin. Antes do Natal de 89, os chefes de Estado de ambas as Alemanhas se uniram para discutir o futuro, reunificaram, né, as Alemanhas. Essa
Essas repúblicas aí proclamaram sua independência, a Ucrânia também se tornou independente, a Tchecoslováquia também. Houve a fragmentação da Iugoslávia e em 91 Gorbachev renunciou. Só um minutinho, deixa eu ver quanto falta aqui. Continua amanhã e termina.